Capítulo 478 a 479. O atual Edo Tensei é diferente do Edo Tensei usado por Kabuto durante a Quarta Grande Guerra Shinobi. Há duas razões para isso. A primeira é que o desenvolvimento do Edo Tensei Jutsu não está avançado o suficiente. Então o Jutsu ainda está em um estágio prematuro, e a segunda razão é que Orochimaru adicionou várias restrições ao Edo Tensei para garantir que os reanimados seres permanecem sob seu controle absoluto. É por isso que diversas habilidades de Edo Tensei não estão sob o controle de Orochimaru. Por exemplo, ao contrário de Kabuto, o atual Orochimaru não pode ocupar os corpos de Edo Tensei. E perceber diretamente a situação da batalha através das reanimações é um tanto difícil para Orochimaru porque ele não consegue realizar o controle remoto de longa distância do Edo Tensei. Claro que isso também tem suas vantagens, já que a localização de Orochimaru também não pode ser percebida pelo Edo Tensei ao contrário do que aconteceu com Kabuto. No canhão, Kabuto estabeleceu uma conexão de chakra de longa distância com todos os seus Edo Tensei. Como resultado, sua localização foi percebida por Uchiha Itachi, que veio até ele e lhe deu diretamente um tiro de Izanami para desfazer o Edo Tensei Jutsu, que tornou-se um dos principais pontos de viragem da Quarta Grande Guerra Shinobi. De qualquer forma, como Orochimaru não pode ocupar o corpo de Edo Tensei no campo de batalha, portanto, ele não pode confirmar a situação exata da batalha no momento, mas sim através da observação à distância e do fato de que a floresta voltou a se acalmar. Ele julgou que talvez a batalha realmente tenha chegado ao fim e Fujin tenha sido derrotado. Parece que a presença de Yui Kurenai se tornou a causa da derrota de Fujin. Suponho que funciona para mim. Agora também posso estudar os segredos da liberação de magnético Kekkei Genkai. Deficiências do Edo Tensei. E eu sei como melhorar ainda mais este jutsu. Murmurou Orochimaru com um olhar pensativo. Então levantou as mãos para tecer os sinais com as mãos para colocar de volta o Edo Tensei dentro do caixão. Bam 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 bam. Mas assim que ele se preparava para remover o Edo Tensei, a terra tremeu. Os olhos de Orochimaru se condensaram, suas mãos pararam abruptamente e ele murmurou para si mesmo. Ele ainda não está derrotado? Assim que sua voz caiu, uma cena chocante apareceu diante dele. Waiash, 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 waiash. Em meio ao som do solo estrondoso e cortante do vento, inúmeras lanças de ossos afiados e grossos surgiram do chão. Essas lanças de osso eram tão afiadas que todas as árvores que as bloqueavam foram instantaneamente perfuradas e despedaçadas em múltiplos fragmentos. Shikutsu Miyaku? Orochimaru ficou surpreso ao perceber que alguém estava usando este raro Kekkei Genkai e murmurou. Não é Fujin, mas outra pessoa? Há mais alguém aqui? Poderia ser Kaguya Takashi da organização Akatsuki. Os ossos brancos e claros ainda estavam saindo do chão. E logo essas lanças de osso alcançaram o santuário e perfuraram as paredes de pedra do santuário. Em um piscar de olhos, a interminável floresta verde se tornou uma interminável floresta de ossos brancos. Onde quer que os olhos pudessem ver, apenas lanças afiadas de ossos brancos eram visíveis. Até mesmo a árvore alta em que Orochimaru estava não foi poupada e os ossos logo as lanças o alcançaram. A figura de Orochimaru tremeu e evitou perigosamente a lança de osso que apareceu de repente sob seus pés. Mas mesmo assim, a lança de osso conseguiu cortar levemente sua bochecha e continuou a subir bem alto. Orochimaru pousou um pouco longe e olhou para essas lanças de osso com uma expressão digna. Então tentou localizar o novo inimigo que estava usando o Shikotsu Miyaku. Enquanto Orochimaru tentava localizar o novo inimigo, de repente uma figura apareceu em uma lança de osso atrás dele. A figura ergueu a lâmina de osso que se estendia da palma de sua mão e cortou-a horizontalmente sem qualquer hesitação. Boró, supro. A lâmina óssea foi cortada e logo trouxe uma flor ensanguentada. Embora Orochimaru tenha sido capaz de perceber o aparecimento repentino da pessoa atrás dele por sentir o calor do corpo, foi um passo tarde demais porque a velocidade do inimigo era muito rápida. Ele conseguiu se esquivar do ataque, mas ainda foi ferido quando a pessoa atrás dele conseguiu cortar profundamente suas costas a ponto de os ossos internos ficarem visíveis. Evitou, hein? A pessoa não se importou e novamente se fundiu na lança de osso. Orochimaru, que recuou bruscamente, virou-se e mal conseguiu ver a pessoa que o atacou. E notando a identidade da pessoa, ele não pode deixar de franzir a testa. Fujin! Embora ele não tenha visto claramente a aparência da pessoa e logo perdeu o rastro de sua presença. Orochimaru tinha certeza de que era Fujin. Fujin tambam tem Shikotsu Miyaku Kekkei Genkai? Imediatamente o coração de Orochimaru estremeceu e ele murmurou para si mesmo. Fujin não pode apenas usar a liberação de magnético, mas também Shikotsu Miyaku? Duas Kekkei Genkai ao mesmo tempo? Ele nasceu com duas Kekkei Genkai semelhantes a Terumimei de Kirigakuri? Ou ele as roubou de diferentes Shinobi Kekkei Genkai semelhantes a Iruko usando Chimera Jutsu? Ambas as dúvidas são razoáveis, mas suas implicações são diferentes. Agora não é hora de se aprofundar muito neste assunto. Então, após suprimir as dúvidas em seu coração, Orochimaru olhou em volta com a máxima vigilância. Orochimaru conhece o jutsu que a outra parte está usando. É um dos jutsus secretos do clã Kaguya. O nome deste jutsu secreto é Dança da Muda de Samambaia, e é um dos jutsu mais fortes do clã Kaguya. Assim que este jutsu for usado, uma floresta de ossos aparecerá e toda essa floresta de ossos se tornará a área de controle do oponente. Com este jutsu, Fujin pode se deslocar livremente de uma lança de osso para outra sem qualquer preocupação de ser percebido pelo inimigo.
A única deficiência deste jutsu é que ele tem um alto consumo de chakra e coloca um fardo pesado no corpo do usuário. Mesmo o patriarca do clã Kaguya não ousa usá-lo casualmente mesmo se ele estiver em sérios apuros. O patriarca iria use-o apenas como último recurso. Orochimaru olhou em volta vigilantemente e realmente não se importou com o ferimento em suas costas. Pois o ferimento em suas costas estava cicatrizando rapidamente a uma velocidade visível a olho nu. O ferimento em suas costas foi de fato fatal, mas era apenas para ninjas comuns. Para Orochimaru tal ferimento não é nada. Afinal, ele dominou a técnica secreta de regeneração física e a técnica proibida de reencarnação de cadáver vivo. Orochimaru pode espremer inescrupulosamente o potencial do corpo sem nenhuma preocupação no mundo. E mesmo que o limite superior da divisão celular máxima no corpo esteja esgotado, não é grande coisa para ele, pois tudo o que ele precisa fazer é mudar o recipiente. 1. Bom bom bom. Enquanto Orochimaru olhava em volta vigilantemente, a batalha entre a Shirama e o clone de osso de Fujin ainda estava acontecendo. Árvores e lanças de ossos estavam lutando entre si e foi uma bagunça total. Atraído pelo som, Orochimaru olhou para o outro lado. Nesse momento, os Edo Tensei Hashirama e Tobirama estavam enredados na floresta de árvores e na floresta de ossos. O que não tem sentido algum. Afinal, o principal inimigo está lá. Então Orochimaru resolveu chamá-los aqui. Contanto que aqueles dois Edo Okage cheguem perto dele, Orochimaru tem a confiança de vencer a batalha arrastando-a até que as reservas de chakra de Fujin se esgotem. Mas assim que ele revelou sua intenção de tecer os sinais manuais para convocar o Edo Tensei aqui, centenas de figuras apareceram das lanças de osso ao seu redor e todas elas correram em sua direção. Jutsu de clone de múltiplos ossos? Quão altas são suas reservas de chakra? Orochimaru imediatamente chegou a esta conclusão e imediatamente se agachou no chão e cuspiu inúmeras cobras de sua boca. Formação de 10.000 cobras. Dezenas de milhares de cobras gigantes surgiram da boca de Orochimaru e avançaram em direção a centenas de clones de ossos de Fujin. À medida que se aproximavam cada vez mais dos clones de ossos de Fujin, as cobras abriram a boca, de onde apareceram lâminas semelhantes a Kusanagi e se esticaram em direção aos clones de ossos. Dança do Salgueiro. Nenhum dos bom clone entrou em pânico, eles apenas se agacharam e vários ossos apareceram de seus corpos. E neste estado, todos os bom clone começaram a se esquivar ou defender as lâminas do tipo Kusanagi, ao mesmo tempo, iniciando uma cobra matança. Enquanto os clones de ossos estavam ocupados lidando com as 10.000 cobras, o Fujin principal, que ainda estava escondido dentro de uma lança de ossos, apareceu e depois de tecer os selos de mão, ele gritou. Liberação de tufão. Grandes ventos extremos de explosão consecutiva. Imediatamente, sob o controle de Fujin, um tornado massivo, intenso o suficiente para até mesmo ofuscar pessoas como Complete Body Susanoo, foi convocado com ele mesmo como centro e tudo, incluindo dezenas de milhares de cobras gigantes, grandes lanças de ossos e até mesmo todos os clones de ossos. Nas proximidades foram afetados pelos fortes ventos de alta velocidade do tornado e foram instantaneamente despedaçados em incontáveis pedaços e engolfados pelo tornado. Liberação do tufão? Outra Kekkei Genkai. Parece que meu palpite está correto. Orochimaru pensou ao notar o aparecimento de um tornado tão massivo. Ele não se atreveu a ser descuidado diante deste jutsu e imediatamente usou a técnica de esconder-se na superfície, para se esconder sob o solo e então viajou em direção ao olho da tempestade a fim de explorar a fraqueza deste jutsu. O olho do tornado é o ponto fraco deste jutsu, pois não há ventos no centro. Então o usuário fica indefeso aqui, e Orochimaru pretende explorar essa fraqueza. Mas como poderia Fujin não conhecer uma fraqueza tão óbvia? Então, no momento em que Orochimaru entrou sob a superfície do olho da tempestade, as lanças de ossos que ainda estavam presentes no solo imediatamente começaram a crescer. Mas diferente de antes, desta vez, os ossos não cresceram como lanças ou lâminas. Em vez disso, eles cresceram como raízes fibrosas para matar Orochimaru, e se não matarem, então fazê-lo sair do chão. No momento em que Orochimaru percebeu o osso Roots se espalhando sob o solo e restringindo seus movimentos ao atacá-lo continuamente, Orochimaru ficou novamente surpreso e imediatamente se ejetou do chão e então pulou para cima. Como atualmente os dois estavam no olho do tornado, Orochimaru ainda pretendia aproveitar esta oportunidade e imediatamente após fazer sinais com as mãos, ele gritou novamente. Liberação de terra. Pântano do submundo. Sob o controle de Orochimaru, o solo ao redor se transformou em um grande pântano. Então as lanças de osso que estavam no alto do olho da tempestade imediatamente começaram a afundar. Claro, Fujin teve que pular continuamente de uma lança de osso para outra para não ser engolido pelo pântano que estava se espalhando. Vendo que Fujin estava pulando de uma lança de osso para outra mantendo o equilíbrio para ficar longe do pântano, Orochimaru sorriu e imediatamente estendeu ambas as mãos em direção a Fujin. Muitas mãos de cobra das sombras ocultas. Waiash, 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 waiash. Com o som do vento forte, dezenas de cobras grandes saíram das mangas de Orochimaru e atacaram Fujin. No entanto, mesmo antes que essas dezenas de cobras grandes pudessem se aproximar de Fujin, elas foram todas cortadas em incontáveis pedaços pelos cabelos brancos de Fujin, que se alongaram e assumiram a forma de múltiplas lâminas afiadas. E Fujin não parou por aí. Imediatamente após lidar com as muitas mãos de cobras sombrias, ele controlou seus longos cabelos brancos e atirou centenas de grandes cabelos Senbon em direção a Orochimaru. Herneedli Senbon.
A expressão de Orochimaru encolheu assim que viu inúmeras agulhas de cabelo vindo em sua direção. Mas logo voltou a se acalmar. Como um dos Sannin lendários, Orochimaru também viu Jiraiya usar este jutsu inúmeras vezes e sabe que esquivar-se deste jutsu apenas pela virtude da velocidade é quase impossível. Então o único método para combater este jutsu é bloqueando. Claro, esse é o caso para a maioria dos shinobi, mas não para ele. Moto Cobra Deslizant. Orochimaru transformou a metade inferior de seu corpo em uma cauda de cobra. Em seguida, abriu a boca para aparecer fora dela. A fim de evitar o alcance do ataque, então abriu novamente a boca. Mas desta vez a lâmina Kusanagi se estendeu em direção a Fujin na velocidade da luz. O Hair Senbon, claro, fez seu trabalho e perfurou o corpo de Orochimaru. Mas o Orochimaru original já havia escapado de seu corpo, transformando a parte inferior de seu corpo em uma cobra. Ao mesmo tempo, a lâmina Kusanagi estava vindo em direção a Fujin na velocidade da luz. É claro, Fujin não estava tão em pânico e endureceu todos os seus ossos ao máximo. A espada Kusanagi estendida não conseguiu perfurar com sucesso a capa Kyuubi de 4 caudas de Naruto. Então como ela poderia perfurar os ossos extremamente endurecidos do corpo de Fujin? Mas Orochimaru não pensava assim e vendo as ações tolas de Fujin, ele sorriu. Hehe, você é meu agora. Afinal, só um idiota tentaria resistir ao ataque da espada de Kusanagi de frente. Certo? E assim como Fujin esperava, a ponta da lâmina Kusanagi chegou perto de seu coração e tentou perfurar. Mas não conseguiu porque os ossos eram extremamente duros e densos. O quê? Mas como isso poderia ser possível? Desta vez Orochimaru ficou realmente chocado. Ele nunca esperou que os ossos de Fujin pudessem se tornar tão duros quanto a lâmina Kusanagi. Isto é simplesmente inacreditável. Não se deve esquecer que esta espada de Kusanagi no estômago de Orochimaru também é uma lâmina lendária. Pode até cortar o cajado adamantino. Ema de Sandaime Okage, mas não conseguiu perfurar os ossos de Fujin. Quão duros são esses ossos? O grau de choque de Orochimaru pode ser imaginado. Fujin não teve nenhuma mudança em sua expressão. Assim que a ponta da lâmina de Kusanagi tocou seu peito, ele controlou o osso em volta de seu peito para envolver a ponta da lâmina de Kusanagi para ter certeza de que Orochimaru não conseguiria se esquivar de seu próximo ataque. Então estendeu as duas mãos e gritou. 10 balas perfurantes de dedos. Waiash, 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 waiash. Uma após a outra. 10 balas de ossos avançaram em direção a Orochimaru, que estava pendurado no ar. A expressão de Orochimaru encolheu, ele imediatamente soltou a espada de Kusanagi de seu estômago. Depois caiu no chão. Mas Fujin estava preparado, e ele já usou o próximo jutsu. Arte da Juba do Leão Furioso. Instantaneamente, sob o controle de Fujin, seus longos cabelos brancos se estenderam novamente em direção a Orochimaru que estava no ar. Orochimaru teceu selos de mão apressadamente e gritou. Liberação de fogo. Bala de chama. Imediatamente, Orochimaru cuspiu fogo de sua boca para queimar o cabelo que vinha em sua direção e... Claro, ele conseguiu. Enquanto o cabelo de Fujin que vinha em direção a Orochimaru foi queimado pela bala de chamas. Um cheiro forte de proteína sendo carbonizada cobriu o ar. E imediatamente após defender, Orochimaru estendeu a mão para retomar o controle da espada de Kusanagi. A espada de Kusanagi, que anteriormente perfurava o peito de Fujin, girou sob o controle de Orochimaru. Mas vendo que realmente não conseguia penetrar, Orochimaru a retraiu e segurou-a em suas mãos quando caiu no chão e olhou para Fujin com expressão vigilante. E por que Fujin não conseguiu assumir o controle da espada de Kusanagi? Obviamente, por parecer estar espiritualmente ligado a Orochimaru, cortar essa conexão espiritual não é impossível. Mas levaria tempo. E tempo é algo que Fujin não pode dedicar no meio de uma batalha de alta intensidade. Se Orochimaru contasse todos os inimigos que enfrentou até agora, então Fujin sem dúvida estaria entre os 3 primeiros. A primeira posição é ocupada por Tendo Pen, também conhecido como Uzumaki Nagato, enquanto a segunda posição vai para Uchiha Itachi por causa da facilidade com que ele foi morto por Itachi. Mas Orochimaru tem que admitir que Fujin também está no mesmo nível que Uchiha Itachi. Na perspectiva de Orochimaru, Fujin é simplesmente uma fera, capaz de usar 3 Kekkei Genkai. Você está brincando? São 3 Kekkei Genkai, não 3 Chakra Natures. Orochimaru tem certeza de que nunca viu ou ouviu falar de um único shinobi capaz de usar 3 Kekkei Genkai por meios normais. É claro, Iruko do estilo 5 não é normal, então ele não pode ser contado. Aqui as pessoas estão tendo dificuldade em conseguir despertar um Kekkei Genkai. E Fujin está usando 3 Kekkei Genkai diferentes. Que tipo de piada é essa? Sem mencionar as habilidades de Taijutsu e Kenjutsu do outro cara. Orochimaru não tem medo do combate físico, mas diante daquelas lâminas ósseas incrivelmente resistentes que são tão resistentes quanto sua espada Kusanagi e aquelas rápidas e ferozes habilidades de Taijutsu e Kenjutsu de Fujin que não dão a Orochimaru nenhuma oportunidade de explorar a seu favor, ele começou a sentir uma sensação de medo há muito perdida. Mesmo enfrentando o semideus Zanzo da Salamandra, ou o autoproclamado Deus Tendo Pen, Orochimaru não sentiu nem um pouco de medo. Mas agora ele estava sentindo porque a outra parte é capaz de ver através dele em um momento. Olhar. Afinal, se seu corpo fosse cortado em vários pedaços, então até mesmo a técnica secreta de regeneração física não teria sentido, pois ele não poderia recolocar todas as partes de seu corpo. Ding 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 ding. A sinfonia de colisão de metal ressoou no campo e Orochimaru continuou usando sua espada Kusanagi para resistir ou desviar os ataques da lâmina de osso.
mesmo quando era metal contra ossos. O som ainda parecia metálico e faíscas voavam, o que novamente mostra o quão afiadas aquelas lâminas de osso são. Como o físico desse cara ainda pode ser tão forte? E o que há com essa força monstruosa? Mesmo Tsunade não bateu tão forte, ele é um Senju ou o quê? Essas dúvidas atormentavam profundamente a mente de Orochimaru, pois ele podia ver que estava sendo dominado na batalha. Orochimaru admite que não é o melhor quando se trata de Taijutsu e Kenjutsu. Mas mesmo assim suas habilidades em Taijutsu e Kenjutsu não são fracas. Orochimaru enfrentou inúmeros shinobi especializados em combate corpo a corpo e geralmente não tem medo de combate físico contra ninguém. Nem mesmo contra pessoas como Senju Tsunade do lendário Sannin. Mas ao enfrentar Fujin, a situação ficou tão passiva que Orochimaru ficou atordoado e até se lembrou de seus primeiros dias de Jonin antes da Segunda Grande Guerra Shinobi. Naquela época, ele ocasionalmente praticava contra o Presa Branca da Folha, Ataque Sakumo, que matava todos os seus inimigos com seu sabre de chakra de luz branca. Sim, o grau de pressão de Fujin o fez pensar inconscientemente que ele havia retornado aos primeiros dias de Jonin. Depois de uma batalha tão longa, ele percebeu que não pode derrotar ou matar Fujin. Então já começou a pensar em uma maneira de recuar daqui. Fujin olhou para Orochimaru que estava fugindo envergonhado. Mas sua expressão ainda era plana e não havia ondas em seu rosto. Anos de treinamento fizeram com que suas habilidades de combate corpo a corpo continuassem a melhorar. E Fujin pratico todos os tipos de métodos de combate, como Gentle Fist Taijutsu do CLA Hyuga, Strong Fist Taijutsu de Konoha Inspirado no CLA Senju, Taijutsu do CLA Uchiha Ka Fortment Dependent de Uso de Sharingan, Nin Taijutsu Kama Siu Clone Suijin K Funciona Kama Combineko de Ice Release. Além disso, este cloneado ao Wind Nature é de qualidade extremamente alta. A pureza do sangue deste clone é muito alta, tornando-o perfeito em todos os aspectos, superando em muito seu clone Suijin, clone Tsuki e até mesmo o corpo principal de Hyuga Kuroto em termos de físico e força. Além disso, o Shikotsumiaku Kekkei Genkai por si só torna este clone adequado para o combate, e juntamente com Byakugan altamente puro, que pode perfeitamente rastrear todos os inimigos ao redor, não seria errado dizer que este clone é uma máquina de matar completamente implacável que é impecável em todos os aspectos. E esse encontro com Orochimaru provou isso claramente, caso contrário, como Fujin conseguiria dominar Orochimaru em toda a batalha. E ainda assim, retém muito poder de combate, afinal Fujin ainda não usou todas as suas cartas, nem usou toda a sua força. Embora Fujin saiba que Orochimaru também não usou toda a sua força ainda, Fujin, no entanto, tem confiança de que mesmo se Orochimaru usasse essas cartas secretas como invocar Manda ou usar Yamata no Jutsu, não faria diferença e o resultado ainda seria o mesmo. Não vamos levar isso a um nível mais alto, pensou Fujin e olhou para as costas de Orochimaru com um sorriso malicioso. Então, cortei! Com o som do vento quebrando, Fujin aumentou sua velocidade com a ajuda de ventos fortes para passar perto de Orochimaru. E antes que Orochimaru pudesse reagir ao aumento repentino na velocidade de Fujin, Fujin instantaneamente cortou o corpo de Orochimaru em 2 pedaços a partir da cintura. Ain! Gritou Orochimaru de dor enquanto seu corpo era dividido em metade superior e inferior. O sangue espirrou por todo lado, e cobras brancas mortas que foram cortadas do meio começaram a se contorcer e lutar para se reconectar com a metade inferior, mas sem sucesso. Orochimaru, que agora estava apenas pela metade, gemeu enquanto tentava subir no chão, lutando para se mover, mas em vão. Neste momento, Fujin saiu da lança de ossos e olhou indiferentemente para Orochimaru que lutava. A partir da observação com seu Byakugan, Fujin pode confirmar que Orochimaru à sua frente é de fato o corpo real, não qualquer tipo de clone. Depois de confirmar isso, Fujin caminhou passo a passo em direção a Orochimaru. Orochimaru rolou com alguma dificuldade e olhou para Fujin vindo em sua direção passo a passo. E ao notar a aparência de Fujin, ficou completamente surpreso. Seus olhos! Eles são! Mesmo que a máscara de Fujin tenha sido destruída por Tobirama usando a onda separadora de água, Orochimaru foi incapaz de ver a verdadeira aparência de Fujin no meio da batalha porque na maioria das vezes, o rosto de Fujin estava coberto por seus cabelos brancos. Mas agora que Fujin apareceu na sua frente, e como não havia nenhuma obstrução de cabelo, então Orochimaru finalmente olhou para o rosto de Fujin. E mais especificamente para aqueles olhos brancos puros nas órbitas oculares de Fujin, ele os reconheceu instantaneamente. Como ele não poderia? Esse é o Byakugan, um dos 3 grandes dojutsu exclusivos do clã Hyuga. Depois de descobrir que Fujin também tem Byakugan, Orochimaru ficou mais do que convencido de que Fujin deve ter usado o Chimera Jutsu para absorver vários Kekkei Genkai. Caso contrário, é realmente difícil para ele imaginar que um shinobi poderia usar qualquer outro meio para possuir não 1, não 2, mas 4, e possivelmente mais Kekkei Genkai, é simplesmente impossível. Byakugan, Shikotsumiaku, liberação de magnético, liberação de tufão e talvez outros Kekkei Genkai também. Então, obviamente, Fujin tinha que ter usado o Chimera Jutsu assim como Iruko fez. Esta foi a conclusão de Orochimaru. Claro, observando a aparência de Fujin, Orochimaru por um momento até especulou que Fujin na frente dele é seu próprio discípulo Hyuga Kuroto porque há uma estranha semelhança entre os dois. Mas Orochimaru logo negou essa possibilidade por vários motivos. Embora haja uma sombra clara de Hyuga Kuroto em Fujin, também existem várias diferenças, como o par de chifres na testa de Fujin.
Essas marcas de leitura acima das sobrancelhas e sombras vermelhas sob os olhos são exclusivas do clã Kaguya. A diferença na cor do cabelo. O cabelo de Hyuga Kuroto é castanho, enquanto o cabelo de Fujin é branco claro com textura acinzentada, junto com a divisão em zigue-zague no meio. Existem também diferenças óbvias de altura, idade, temperamento e maturidade. Hyuga Kuroto já é adulto e tem temperamento de adulto, mas Fujin parece mais um adolescente de 16 ou 17 anos. E por fim, o detalhe mais importante, não há nenhum sinal da marca amaldiçoada do pássaro enjaulado na testa de Fujin. Mas Hyuga Kuroto tem ela na testa. Orochimaru viu pessoalmente há apenas alguns dias. Esse detalhe por si só já implica que o garoto na frente dele não é Hyuga Kuroto, mas outra pessoa. Embora eu me pergunte se ele tem alguma conexão com Kuroto-kun, pensou Orochimaru e decidiu que iria investigar esse assunto. Afinal, Yui Kurenai faz parte do time Anbu de Hyuga Kuroto. E agora tem um adolescente bastante parecido com Kuroto aparecendo aqui para resgatá-la? Orochimaru seria um idiota se não percebesse que algo está estranho aqui. Sob os sons estrondosos de Wood e Bones lutando entre si não muito longe, Fujin olhou para Orochimaru sem qualquer sinal de orgulho em seus olhos por ter derrotado seu sensei. Porque Fujin sabe muito bem que Orochimaru estava longe de ser derrotado. Mesmo essa luta é mais dele, é apenas um ato para atraí-lo para mais perto. Parando na frente de Orochimaru, Fujin decidiu brincar junto com Orochimaru e disse em tom frio: "Você ainda não está morto. A vitalidade é realmente incrível." Embora o espírito de Orochimaru pareça um pouco lânguido neste momento, ele ainda sorriu e disse: "Como era de se esperar dos membros do Amatsukami, nenhum deles pode ser subestimado." Fujin olhou para Orochimaru e questionou: "Essas são suas últimas palavras?" Orochimaru sorriu maliciosamente ao ouvir a pergunta de Fujin. Então ele de repente abriu a boca e cuspiu fumaça verde. Venomous Fog Jutsu. O bem preparado Fujin imediatamente recuou para trás, imediatamente após fazer sinais com as mãos. Gritou: "Lançamento do tufão. Grande balão." Sob o controle de Fujin, uma enorme quantidade de vento foi reunida e depois de assumir a forma de um tornado, avançou em direção à nuvem de névoa verde venenosa. A névoa verde venenosa foi imediatamente engolfada pelo tornado e tornou-se parte dele. Fujin então direcionou este tornado venenoso em direção a Orochimaru correndo ao longe. Obviamente, usando a cobertura da névoa verde venenosa, Orochimaru usou seu jutsu de substituição único, para escapar em direção aos 2 Edo Okage à distância, de modo que o corpo que estava deitado no chão fosse apenas a pele externa que Orochimaru derramou, enquanto seu corpo real já estava movendo-se na direção de Hashirama e Tobirama. Fujin obviamente reconheceu este estilo Orochimaru, jutsu de substituição, o que é bem diferente do jutsu de substituição geral. Na verdade, não é um jutsu de substituição, mas sim um Snake Skin Shed. Portanto, ele não ficou muito surpreso e já havia direcionado o tornado venenoso para Orochimaru. Com este tipo único de jutsu de substituição, Uchiha Sasuke conseguiu escapar de ser reduzido a cinzas pelo Amaterasu de Itachi. Não deve ser esquecido que mesmo Yagura com a capa versão 2 de Sanbin enrolada em seu corpo não conseguiu escapar de ser queimado por Amaterasu e em um piscar de olhos perdeu a consciência. Mas Sasuke, com o jutsu de substituição único de Orochimaru, conseguiu escapar. Isso feito por si só implica a eficácia deste jutsu. Claro, este jutsu de substituição tem suas desvantagens. Por um lado, é altamente desgastante para as reservas de chakra e, por outro lado, usá-lo para confundir Fujin é simplesmente sem sentido por causa do Byakugan de Fujin. À medida que o venenoso tornado se aproximava cada vez mais de Orochimaru correndo na direção de Hashirama e Tobirama, de repente uma cobra branca gigante apareceu do chão sob os pés de Fujin e correu em direção ao pescoço de Fujin, enquanto gritava: "Seu corpo, agora é meu." Fujin suspirou. Ele nem se preocupou em responder e usou diretamente o jutsu. Agulha Gizo. Sob o controle de Fujin, seu cabelo se alongou e endureceu, e formou uma barreira protetora ao seu redor para garantir que esta cobra ficasse desanimada de implantar o selo amaldiçoado nele, a menos que quisesse morrer. E claro, a cobra branca ficou um pouco desanimada, pois se aproximar significaria ser empalada por pelos endurecidos. Fujin não parou por aí e imediatamente usou Art of the Raging Lions Mané para amarrar completamente a cobra branca e então matá-la cortando-a com lâminas de cabelo. Imediatamente após matar esta cobra, Fujin brilhou e correu em direção ao verdadeiro Orochimaru. Antes ele não tinha certeza se este era o corpo real ou aquele correndo em direção a Hashirama e Tobirama é o corpo real. Mas agora que ele matou esta cobra branca, e o fato de a outra não ter morrido por causa do tornado venenoso implica que a outra é o corpo real. A razão para ter tanta certeza é também porque não há outro Orochimaru que Fujin veja em sua visão Byakuga. Com isso entendido, Fujin perseguiu o Orochimaru. Mesmo que Fujin não tenha passado pelas lanças de ossos e não tenha usado a areia de ferro para voar, a velocidade apenas com o aprimoramento de chakra também foi extremamente rápida. Melhor que seu corpo principal no estado base, e talvez até mais rápida que a cintilação corporal de Shizui. Portanto, mesmo que tenha começado tarde, em apenas algumas respirações curtas, Fujin diminuiu a distância entre ele e Orochimaru. Orochimaru olhou para Fujin que se aproximava cada vez mais, e seu rosto ficou sombrio. Ele pensou que mesmo que não conseguisse enganar o outro cara por causa do Byakugan, o clone da cobra branca que ele deixou para trás deveria ter sido suficiente para ganhar algum tempo para ele. Orochimaru não esperava que Fujin primeiro usasse um jutsu nele, depois lidasse com o clone da cobra em segundos,
e então conseguisse alcançá-lo. Tudo o que ele está fazendo está sendo lido pela outra parte como um livro aberto. Maldito seja seu Byakugan. Obviamente, Orochimaru analisou que é por causa do Byakugan que Fujin consegue acompanhar todos os seus movimentos e ações. Então há um óbvio aborrecimento. Ao mesmo tempo, ele está ficando cada vez mais com medo de Fujin. Porque todos no mundo Shinobi sabem que Iruka usou Chimera Jutsu para roubar 5 Kekkei Genkai. Então Orochimaru obviamente suspeita que além de Byakugan, Shikotsumiyaku, liberação de Magneto, liberação de Tufão, Fujin também possui outros Kekkei Genkai. Além disso, não há precedente de que apenas 5 Kekkei Genkai possam ser roubados pelo uso do Chimera Jutsu. Então é possível que Fujin tenha mais de 5 Kekkei Genkai, e Orochimaru não esteja mais interessado em descobrir o que são esses outros Kekkei Genkai.